Valeu, Bertini. Obrigado aí pelo convite. Estão me escutando bem? Me vendo a tela? Tá tudo ok. Então tá, obrigado pelo convite aí para o Bertini, para os grandes amigos aí da organização do Simpar, mais um Simpar com grande êxito, esse numa situação um pouco especial, né? Humberto Varum, lá de Portugal, que está em Portugal, no Porto, professor Francisco Carvalho, né? O grande idealizador do Simpar. Então, enfim, estamos aí mais uma vez, mais um Simpar, agradeço aí mais uma vez o convite. E também não vai ser fácil eu manter o tempo, né, Bertini? Vou tentar aí manter os 20 minutos. Tu me dá uma folga aí, porque não vai ser fácil. Eu vou falar um pouco de tecnologia de concretos especiais. E quando nós falamos de concretos especiais, com essa nova, vamos assim dizer, esse novo chamamento que é aumentar a durabilidade das estruturas, né? Então, até as palestras anteriores já fizeram uma boa abordagem sobre isso. Nós temos agentes agressivos que vão penetrando na estrutura de concreto e o concreto não se aflige muito com os agentes agressivos, né? O concreto estar carbonatado ou não, para ele pouco importa a vida dele, até muitas vezes melhora as propriedades do concreto, que comata melhor os poros. O concreto entrar penetração de íons cloreto, pouco importa a vida do concreto com ou sem cloreto, pouco importa. Inclusive, aceleradores antigos eram à base de cloreto, porque o cloreto ainda acelera a pega do concreto, então, às vezes, até ajuda nas resistências iniciais. São poucos os agentes agressivos que realmente afetam o concreto material, né? Nós temos a reação álcali agregado, nós temos ataque por sulfatos, mas essas não são muito comuns em obras correntes, são mais comuns em obras específicas que são afetadas por esse tipo de agentes agressivos. Então, qual é o grande problema dessa questão? É que esses agentes, a carbonatação e o cloreto, vai chegar, vai bater na armadura e vai permitir, vai começar o processo da corrosão nas armaduras. Então, a grande função do concreto, basicamente, é proteger a armadura química e fisicamente, né, contra todos esses agentes agressivos. E aí vem a tecnologia dos concretos especiais voltados para isso, porque nós vamos precisar, sim, hã, hã, vamos precisar, sim, estar em contato com os agentes agressivos, eles vão penetrar. O que nós tentamos fazer é aumentar esse período, aumentar esse prazo, e aí vai ter que entrar em manutenção, recuperação, é uma loucura, é uma roda que não para de girar. Então, essa tecnologia dos concretos especiais é voltada para isso, é voltado para aumentar a vida útil das estruturas de concreto, diminuindo o máximo possível a manutenção e custos de reparação e de até demolição e substituição de partes ou total da estrutura. Então, o primeiro deles que eu falo é o concreto têxtil, que basicamente a armadura é substituída por um têxtil, né, por uma manta têxtil, que não vai, obviamente, ter corrosão. Então, esse é um produto que vem sendo desenvolvido e usado no mundo, começou muito fortemente na Alemanha. A Alemanha, como nós sabemos, é um país frio no inverno, principalmente, que tem temperaturas negativas, se usa muito sal para degelar pistas, então pontes, viadutos com uma grande agressividade, uma pequeníssima vida útil, mesmo num país que investe em bons projetos, boas obras. Então, isso também acontece nos Estados Unidos, Canadá, e esse concreto vem entrando nesses países, ou seja, substituindo a armadura de aço por mantas têxteis. Então, é uma grande vantagem o têxtil substituir a armadura. Eu não preciso de cobrimento, porque eu não vou ter corrosão, então aquela proteção física e química do concreto já não é mais necessária, passa a ser só uma proteção física contra outros agentes degradantes, mas não preciso de todo aquele cobrimento das normas da CI 318, Eurocode 1 e 2, a NBR 118, a norma australiana 15.000, ou seja, normas voltadas para aumentar o cobrimento da estrutura, porque nós não estamos dando conta de evitar a penetração de agentes externos. Então, eu tenho a matriz cimentícia, é claro que eu não vou usar agregado graúdo ou agregado de muito pequena dimensão, o reforço têxtil, e esse seria um concreto armado tradicional, que as barras ficam na direção dos esforços principais, ou seja, é uma colocação bidimensional. Eu não consigo aproveitar toda a eficiência do reforço.
Já no concreto com fibra, eu consigo aproveitar mais essa distribuição de esforços, eu consigo ter pequenos reforços espalhados em todo o volume, no 3D na estrutura, e o reforço têxtil, então, é mais avançado ainda, porque o problema do reforço com fibra é que daqui a pouco ele vai estar numa região que está comprimida, que não tem nada de solicitação de tração, por exemplo, onde ele não precisaria estar. Então, o reforço têxtil eu consigo aumentar o diâmetro do fio, diminuir o espaçamento entre os fios, onde eu preciso, onde eu não preciso, eu não faço isso. E que com armadura é mais difícil. Então, ou seja, eu tenho uma estrutura muito mais otimizada, né? E esse reforço têxtil, então, eles normalmente são em fibra de vidro AR, a AR é álcali resistente, né? Também tem as de carbono. As de carbono são muito mais eficientes e muito mais interessantes, só que o custo é um pouco mais proibitivo. Então, as fibras de vidro AR são mais viáveis economicamente nesse momento no mundo, né? Então, tem um modo de elasticidade maior do que a matriz, ou seja, promove ali um comportamento muito interessante, né? E aqui tem alguns exemplos, né, de trama e urdidura, né, dos espaçamentos. É aquilo que eu estava comentando, você observa muito bem que eu posso mudar esses espaçamentos e aumentar a tensão portante ou diminuir em função da necessidade. Então, eu consigo otimizar muito melhor a minha estrutura, por serem reforços leves, eu consigo transportar muito mais fácil e vou colocando aí esses elementos. Então, a nossa primeira figura ali é do vidro, né? Fibra de vidro, álcali resistente, as duas últimas de carbono. Aqui só para vocês terem um comparativo rápido entre a tensão e deformação do aço. O aço é a minha primeira ali, esse é um aço CA60, né? De 600 megapascal de tensão de escoamento, e aqui os reforços têxteis, né? Mesmo aqui uma fibra de vidro AR com uma resina não muito boa, ou melhor, é uma boa resina, estirando butadieno, ou seja, já tem quase o dobro da resistência do aço. Se eu pegar aqui uma fibra de carbono com uma resina epóxica, bom, eu estou falando de 4, 5, 6 vezes a resistência da barra de aço. Então, eu consigo diminuir também a quantidade de material por seção de elemento, né? E aí tudo faz com que a estrutura fique muito mais leve, muito mais eficiente, né? Eu preciso de uma argamassa ali, de uma matriz cimentícia extremamente fluida, né? Agregados pequenos, uma resistência boa. Assim que funciona a questão estrutural desse elemento. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho tempo para isso, depois a gente pode explicar um pouco melhor, né? E aqui alguns comportamentos, a gente tem aqui alunos de mestrado e doutorado trabalhando nisso. Esse aqui é o trabalho do Vinícius Ortolan, mostrando isso aqui, alguns comparativos, né? Para a mesma tensão de uma peça de 80 milímetros em aço, eu consigo substituir por 30, 40 milímetros com fibra de carbono ou de vidro, né? Então, ou seja, eu consigo fazer peças muito mais finas, muito mais esbeltas. Isso aqui são casos na Alemanha, né? A passarela, a foto anterior foi de uma fachada, né? Então, elemento estrutural de cobertura, enfim, eu tenho N aplicações para esse tipo de elemento, né? E aí, avançando um pouquinho mais, um outro concreto autorregenerante, que inclusive uma aluna de doutorado vai defender nos próximos dias, aí, a professora Fernanda Pacheco, um trabalho excelente, é o concreto que se autorregenera, né? Então, caso crie fissuras, e a estrutura vai estar fissurada, ela é dimensionada para fissurar, então, nessas fissuras entram os agentes agressivos, né? E vão atacar a nossa armadura. Então, a ideia é que essas fissuras vão se autorregenerando, criando produtos de hidratação que vão fechando esses elementos, né? Ou seja, e evitando a penetração desses agentes agressivos. Então, muito facilmente eu vou selando essas pequenas aberturas. Então, é muito interessante que essas aberturas são pequenas, né? As fissuras por retração, as fissuras por movimentação térmica, as fissuras pequenas, né, que vão gerando ao longo da vida útil da estrutura, elas vão sendo autosseladas, ou seja, sem intervenção humana, sem nós gastarmos com manutenção, pararmos um trânsito, pararmos o uso de um prédio para fazer uma manutenção, e a vida útil vai se alongando, vai se prolongando.
Então, nós temos 2 métodos básicos, autogênico e autônomo, de essa autosselagem, autorrecuperação, autorregeneração, né? Sendo que o autogênico ele já é feito hoje através de consumo de cimentos e pozolanas que estão ali inertes dentro do concreto e vão se hidratando ao longo da vida útil, mas esse efeito é muito pequeno, na prática não traz assim um grande benefício. O grande benefício que vem sendo estudado e desenvolvido hoje em dia é o autônomo, através de silicato de cálcio, através de agentes cristalizantes, né, aditivos cristalizantes, através de... E o mais famoso, a famosa bactéria, que pode entrar lá dentro da minha estrutura, soluções bacterianas que a gente coloca dentro da estrutura. As bactérias estão vivas, porém inertes, né, sem nenhuma função, e se fala que elas podem sobreviver até 200 anos dentro do concreto, naquele ambiente alcalino, sem estar ali em operação. E se um dia abrir uma fissura e entrar a umidade, elas, vamos assim chamar, acordam e começam o trabalho dela. Então é muito interessante isso. Esse é o mecanismo autogênico. Então, não vamos falar muito disso. Aqui é a solução bacteriana. Dá para se comparar com o nosso corpo humano, né? Ou seja, nós temos ali os glóbulos vermelhos que ficam ali correndo no nosso sangue no dia a dia, e se abre ali uma fissura na nossa pele, né? Um rasgo, um ferido, qualquer problema nesse sentido, os glóbulos vermelhos vão ali e coagulam, né? E fecham aquela abertura, aquele agente de escape e sela, né? Sem nós fazermos nenhum trabalho, sem nós fazermos nenhuma ação nesse sentido. Mas a mesma coisa que para o corpo humano. Isso serve para pequenas fissuras, né? Ou seja, não adianta rasgar, tomar uma facada de meio metro na barriga e achar que os glóbulos vermelhos vão funcionar. Não vão, né? Ou seja, aí eu tenho que fazer aí uma intervenção mais pesada. Mas para a estrutura, a mesma coisa. E nós nem queremos fechar nessas grandes fissuras, por exemplo, uma sobrecarga, por exemplo, uma subarmação, né? Ou seja, eu tenho ali uma ponte dimensionada para um trem tipo de 12 toneladas, passa 45 toneladas por eixo, né? Vai abrir daqui a pouco uma fissura por sobrecarga. E aí não é para autorregenerar, até porque eu quero que avise, eu quero que mostre para as pessoas, para os técnicos que foram lá inspecionar a estrutura, que realmente eu estou tendo um problema e eu preciso agir de uma maneira mais eficiente. Então, ainda tem o autônomo por redes vasculares, que eu coloco essas redes vasculares em toda a estrutura. Esse aqui está sendo muito pouco usado pelo custo e dificuldade, né? Mas também pode ser feito isso. A grande vantagem é que eu tenho uma rede vascular, ou seja, qualquer ponto da estrutura que fissure, eu vou ter lá acesso à solução autorregenerante, né? E os aditivos cristalizantes, que hoje, na prática, é o que mais está sendo usado, porque a bactéria é difícil de usar na prática, eu tenho que ter uma colônia de bactéria, eu tenho que criar esses bichinhos, não é fácil, tem todo um processo biológico para ser feito isso, eu tenho que inserir dentro da estrutura de concreto, ou seja, eu tenho uma dificuldade prática muito grande com as soluções bacterianas. Mas os aditivos cristalizantes, não. É uma grande possibilidade hoje do mercado para fazer essa autorregeneração. Então, eu tenho 2 maneiras de usar o aditivo cristalizante. A primeira é por mistura na água de amassamento, ou seja, eu misturar com o concreto e já executar a estrutura com esses produtos lá espalhados em todo o elemento, né? Ou então através da aspersão, né? Uma estrutura acabada, eu vou lá e faço uma aspersão. Claro que aí eu só vou ter contato com a superfície, mas também é onde eu tenho mais interesse, é ter o contato com a superfície que vai ter essa conversa com o ambiente, né? E aí basicamente estão lá os produtos, né? Aqui é outro produto, aqui é a solução química, né, que foram encapsuladas dentro de, no primeiro caso, perlita e no segundo, argila expandida, né? E se observa que eles ficam ali. Quando abre a fissura, eles saem e se regeneram, né? Então, fissuras de até 0,45, 0,50 milímetros, esse é o nosso limite. Hoje em dia, 0,50 é muito facilmente selados através desses mecanismos de autorregeneração. Já 0,80, que é o nosso caso aqui, já é mais complicado. Então, esse produto já está sendo usado aqui no Brasil, no Museu de Imagem do Som, no Museu da Arte do Rio, todos esses aqui, estrutura no Rio de Janeiro, né, com uma grande fonte de íon cloreto,
temperatura elevada, umidade elevada, é a terra bonita para corrosão. E aqui eu tenho uma estrutura em concreto aparente, em concreto branco, na beira da praia, né? Olha que maravilha para eu garantir uma vida útil. Então, aqui nessas duas grandes obras estão sendo usados aditivos cristalizantes para garantir uma vida útil mais elevada, né? Então, alguns casos aqui que nós estamos estudando aqui na Unicinos, a gente usou a impregnação de argila expandida com silicato de sódio. Aqui vocês estão vendo todo um processo, né? Criando a fissura no corpo de prova para daí ser testada. E olhem que interessante, que sensacional. Não vamos entrar em detalhes químicos aqui, que nós não temos tempo, mas olha aqui a fissura que foi criada com 160 micrômetros né, 0,16 milímetros, né, mas 135 micrômetros foram criadas essas fissuras. Em 28 dias estão seladas. Vocês estão vendo aqui que elas estão seladas em 28 dias. Olha como é rápido esse processo de autosselagem, né? Ou seja, sem intervenção humana, sem gastar com interrupção de estruturas, com técnicas de recuperação, reforço de estrutura, sem nada disso, simplesmente deixar ali o elemento fazer o seu trabalho. Em um mês estão seladas e não vai mais entrar gente agressiva através dessas fissuras, né? Então, aqui aumento de resistência à compressão, diminuição de penetração de umidade, ou seja, o resultado é muito claro, né? O resultado é muito claro, e também chega um momento que não adianta mais. Então, nós temos uma porcentagem ideal de inserção de soluções bactericidas, de soluções de silicatos, etc., para fazer esse trabalho, né? Então, algumas condições de cura, Fernanda, inclusive nós vamos fazer essa defesa de doutorado com transmissão ao vivo no Facebook, sugiro que vocês assistam. A Fernanda fez um trabalho imenso com várias soluções, com várias possibilidades de cura, etc., né? E mostrando justamente isso, aqui imersos em água, em contato com água, na câmara de cura, exposto ao ar, a autorregeneração, né, com concreto de controle e com um aditivo cristalizante. Se observem aqui que rapidamente, em um mês, essas fissuras estão totalmente seladas em função do ambiente de cura, né? Então, olha aqui, uma fissura que eu estava dizendo, 0,3 está dominado, né? Olha aqui, ó, que é 0,3, 0,4, 0,2, são as dimensões máximas de fissura pelo menos 18. Então, ou seja, nós temos que selar essas fissuras, e em um mês estão seladas. Já 0,8, vocês observem que dá uma seladinha peronomútil, né? Ou seja, com 0,8 de abertura, nós temos maior dificuldade para fazer essas selagens, para fazer essa situação, né? Só a Bertini aqui também está me avisando que está cortada, continua cortada a apresentação no YouTube, tanto um pouco embaixo quanto em cima, mas, enfim, não tem o que fazer, né? Enfim, algumas brechas, a máxima selagem ainda é 0,5 milímetros, está se estudando, estamos, inclusive, aqui na Unicinos estudando fissuras maiores, análise da eficiência no tempo, né, depois da degradação, inclusive, desses produtos de autorregeneração, como que vai ser a durabilidade disso. Nós ainda estamos estudando muita coisa nisso aí. E aí vem o concreto flexível. Desculpa a corrida aí, mas o Bertini vai me pegar. Eu vou tentar manter os 20 minutos. Estou correndo aqui, Bertini. Que é o concreto alto. Temos 2 minutos aí. Então, olha aí, tempo de sobra. Então, seja um concreto que tem uma grande fissuração, que tem uma grande flexibilidade, né? Ele usa grandes volumes de fibra, né? Para vocês terem uma ideia, todos esses concretos que nós estamos falando foram desenvolvidos nos últimos 4, 5, 6 anos, é tudo muito recente, né? Às vezes uma técnica ou outra já é mais antiga, mas o desenvolvimento desses concretos, entrando no mercado, entrando nas pesquisas de maneira forte, é tudo coisa muito recente. Então, esse material aqui, esse é o professor Victor Lee, né, lá da Universidade de Michigan, Estados Unidos, né? A ideia é essa, formar um produto extremamente dúctil, né, extremamente fissurado. Não sei se vocês estão vendo aqui o vídeo. Aqui vocês estão vendo o rompimento das fibras, rompe quase que uma por uma,
né? Então, e qual é o grande desafio desses concretos? Ao trazer para os nossos países, né, é trazer de uma maneira viável. Então, agora eu tenho um aluno de doutorado estudando isso aí, com fibras nacionais, para fazer uma viabilidade desse produto, né? Ou seja, para ter um rompimento extremamente dúctil, um negócio fantástico. E ainda, eu vou passar um pouco mais rápido aqui alguns vídeos, e ainda, como ele tem um grande volume de fibras, ele vai ter um rompimento extremamente dúctil, vai ter uma fissuração grande. O que nós queremos aqui? Só para vocês verem alguns vídeos nossos aqui, nós conseguimos fazer uma grande fluidez de concretos com alto teor de fibra. Isso aqui eu tenho 7% de fibras, ou seja, 2% de fibra para dar 7% de deformação, um troço absurdo para quem não tem ideia desses valores. É realmente um conteúdo de fibra extremamente elevado, mas ainda assim um concreto autonivelante, um concreto autoadensável. Nem é concreto, são argamassas, né? E aí qual é a grande questão disso? E se nós fizéssemos um concreto autoflexível, né, flexível e ainda autorregenerante? Aí nós teríamos o sonho, né, que é a estrutura que tem extremamente dúctil, mas ainda assim se autorregenerando, né? Esse é o sonho da durabilidade. Se ainda for com concreto têxtil, com armadura têxtil, né, com tecido têxtil, bom, aí é quase que a famosa estrutura eterna, né? Não sei se isso ainda será possível um dia. Então, agora mesmo, nós também temos um aluno estudando o concreto flexível autorregenerante, né? Ao que vocês veem imagens, de novo, sempre essa primeira imagem aqui é 28 dias, essa segunda é 63 dias. Olha a velocidade de regeneração. E aqui nós estamos falando de um concreto multifissurado. Aqui eu estou pegando só uma fissura, mas isso é num concreto multifissurado, né? Então, agradeço aí a atenção, desculpem a minha correria, né? Também convido vocês lá a seguir os perfis no Instagram lá e Facebook, que a gente vai disponibilizando todas as informações e estando mais próximos aí de toda a turma aí. Obrigado pela atenção e desculpe a minha